Em 2021, dava-se início à tão esperada fase 4 da Marvel. E entre erros e acertos, no início eles foram até bem, com WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Shang-Chi e Loki. Também gosto de Eternos e Gavião Arqueiro, mas esses aí são bem divisivos. Mas então, alguma coisa deu errado. O que aconteceu? Opa, bom, eu sou o Falk e hoje vou falar sobre o que deu errado nesses últimos anos da Marvel. E, claro, que eu não sou nenhum gênio dos negócios, mas também quero teorizar como ela poderia consertar isso. Vamos lá? 2021, fase de transição. No início, estava tudo certo. Eles lançaram suas primeiras séries e foram muito bem recebidas. Bom, eu disse que no início foram bem, mas a verdade é que Viúva Negra, o primeiro filme dessa nova fase, não foi muito bem recebido. Apesar disso, ele conseguiu se pagar com a bilheteria do cinema e o Premier Access. Mas até aí tudo bem, era exceção e não a regra. Eles lançaram What If e Shang-Chi e tiveram suas críticas, mas normalmente foram bem recebidas. Logo depois tivemos Gavião Arqueiro e Eternos, e esses dividiram bastante o público. Eu diria que Gavião Arqueiro teve mais críticas do que elogios até, mas o problema de verdade foi Eternos. Afinal, o filme deu prejuízo. Mas tudo bem, porque depois tivemos o maior sucesso pós-Ultimato até hoje. Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O filme foi aclamado pelo público e fez quase 2 bilhões de dólares. A Disney deve ter lucrado muito, né? O filme na verdade era da Sony, mas sim, a Disney também lucrou com a venda de bonecos. 2022. A queda. 2022 começou até bem com Cavaleiro da Lua, mas logo depois, bom... Enfim, 2022 foi marcado por filmes e séries divisivos, nenhum que tenha tido uma reação majoritariamente positiva do público. E quanto a 2023? Em 2023 teve início a fase 5 da Marvel, e foi melhor que 2022. Nós tivemos Guardiões da Galáxia Volume 3, que não sei vocês, mas se tornou um dos meus preferidos da Marvel. O filme foi o último projeto de James Gunn na Marvel, que depois disso se tornou chefão da DC. Também tivemos a segunda temporada de Loki, que foi bem aclamada. Mas também tivemos produções que não foram bem aceitas, como por exemplo, Invasão Secreta e The Marvels, que, bom, eu mal ouvi as pessoas falarem sobre. Ou seja, mais uma vez, um fracasso. E dessa vez não foi um fracasso qualquer, mas o filme de menor bilheteria do MCU até hoje. Mas talvez pior que isso tenha sido Homem-Formiga Quantumania, que era justamente o que mais deveria fazer sucesso. Eu imagino que você já saiba, mas logo logo eu digo o porquê. O que deu errado? Certo, agora que a gente viu um recap sobre essa fase ruim da Marvel, vamos ver algumas coisas que essas produções mal recebidas têm em comum. Bom, todos têm um roteiro preguiçoso. Tá, mas o que fez com que essas produções tivessem um roteiro ruim? Aconteceu nesses 2 anos que não aconteceu nos anos anteriores. Você já deve ter percebido, mas eles lançaram muita coisa em 2 anos. Talvez seja sobre isso. A Marvel tá sobrecarregada de tantos projetos e aí o Kevin Feige tem que lidar com todos esses projetos sozinho, entre muitas aspas. Tá, Falk, você só falou o que todo mundo já sabe. Mas não é só isso. Mais do que estarem fazendo muitos projetos, eles estão gastando demais em filmes e séries. E o resultado não tem sido tão bom. Tipo, cara, 25 milhões por episódio numa série do Gavião Arqueiro não faz sentido na minha cabeça. Além disso, eles estão demorando para dar continuidade para os personagens. Por exemplo, Shang-Chi lançou em 2021. 3 anos depois, você não só não viu ele de novo, como não tem previsão de ver. Antes, você veria o que aconteceu com o personagem em no máximo 3 anos. Mas agora, 3 anos se passaram e você não sabe onde está o Shang-Chi, ou os Eternos, ou o Gavião Arqueiro. Com isso, o público passa a deixar de sentir aquela conectividade entre as produções, que antes era o grande charme da Marvel. E falando na conectividade, quando você para pra pensar, isso também pode ser um problema. E para pensar que para assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, você precisa antes ter assistido WandaVision, e para assistir WandaVision, você precisa ter assistido Ultimato, e Guerra Infinita, e Guerra Civil, e assim por diante. Antes isso era um incentivo para você assistir as produções anteriores, mas hoje em dia tem tantas produções que alguém que queira começar a assistir os filmes vai desanimar, com toda certeza. Tá, mas o que pode ser feito quanto a isso? A concorrência. Bom, talvez a DC esteja no caminho que a Marvel deveria tentar seguir também. Sim, a DC. A DC vem prometendo muito com o novo DCU, que de acordo com o James Gunn, promete que você não vai precisar assistir a um projeto para entender o outro. Tá, mas como o universo compartilhado funciona desse jeito? Funcionando, ué. Um filme pode ter referências de outro projeto, mas pode ser uma referência pequena. Isso não significa que os eventos de um filme não podem afetar o universo. Sim, cada filme funciona por si só, e se precisar que um filme afete o outro, eles podem só dar uma breve explicação no filme. Quando Shazam 2 saiu, eu vi até gente dizendo que não valeria a pena ver o filme, porque o DCU acabaria.
e portanto ele não se conectaria com mais nada. Mas afinal, se você não se interessa pelo filme em si, para que você vai ver ele para início de conversa? Outra coisa que o DCU promete é não ter projetos demais ao mesmo tempo. Eles planejam ter 4 projetos por ano no máximo. E esses projetos não vão ser caros demais, e podem entregar uma boa qualidade ainda assim. Por exemplo, Esquadrão Suicida 2 custou 185 milhões, e o filme não peca em nada em CGI, e o elenco é ótimo. Se a Marvel seguisse esse modelo, eu acredito que nós voltaríamos a ter boas produções. Star Wars? Falando de universos compartilhados, outro universo que tanto a Marvel quanto a DC podem se inspirar é o universo de Star Wars, já que suas produções geralmente focam em conceitos do universo, e nem sempre apenas um vilão aparecer e ser derrotado. Na Marvel, por exemplo, a gente teve Guerra Civil, que explorou o conceito da legislação sobre os super-heróis, e a gente poderia ver mais sobre isso. No DCU, por exemplo, eles vão explorar o conceito das Amazonas, em Paradise Lost, além de que nos primeiros 10 anos a DC pretende explorar os deuses e os monstros. Marvel também poderia explorar os próprios conceitos. Imagina uma série sobre a sociedade de Wakanda, sobre o mundo do crime, sobre os caçadores de recompensa, ou sobre os mutantes. Eu sei, eventualmente os X-Men vão ter um filme, mas eu digo, eles têm seus filmes enfrentando seus vilões, mas também uma série, onde pudesse explorar mais cada personagem e a sociedade de mutantes. Nesse sentido, eu acho que poderiam se inspirar em Star Wars. 2024, agora. Em 2024 tivemos Echo, que eu não vi ninguém falar, e tivemos um grande sucesso, que foi Deadpool e Wolverine. Um filme que, na minha opinião, foi bem divertido, e é o único filme que eles vão lançar em 2024. Ou seja, eles estão sendo mais cuidadosos agora, mas não posso deixar de expressar minhas preocupações, já que em uma medida desesperada, eles anunciaram Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Ou seja, eles vão apenas substituir o Kang. Lembra que eu falei de Quantumania? Pois é, não só o filme que apresentaria o grande vilão da saga do multiverso não fez bem em preparar o terreno, mas logo depois o ator foi acusado por agressão, e como os projetos que ele participou não empolgaram, não seria tão simples quanto trocar o ator. O Thanos, por exemplo, nas participações anteriores à Guerra Infinita, passava respeito, mas o Kang em Quantumania... Bom, ele foi derrotado por formigas. Concluindo. O futuro da DC parece show de bola, e a Marvel parece estar aprendendo com seus erros. Só espero que ela não erre com o Doutor Destino. E aí, o que você acha? Quero saber a sua opinião.